de Jane Austen, Orgulho e Preconceito, capítulo 18. Até o momento que Elizabeth entrou no salão de Netherfield e, em vão, procurou por Mr. Wickham por entre os grupos de casacas vermelhas que já ali se encontravam reunidos, nunca lhe ocorrera duvidar de sua presença no baile. A certeza de o encontrar não fora ensombrada por nenhuma daquelas recordações que poderiam, não sem razão, ter-lhe causado um certo alarme. Vestira-se com um esmero invulgar e, fremente de alegria incontida, preparara-se para a conquista de tudo o que ainda existia por subjugar no coração do jovem, confiante de que não seria mais do que aquilo que poderia ser conquistado no decorrer daquela noite. Porém, no mesmo instante, foi assaltada pela terrível suspeita de que ele tivesse sido propositadamente omitido, por inspiração de Mr. Darcy, no convite de Bingley dirigido aos oficiais. Contudo, embora não fosse este exatamente o caso, a confirmação absoluta de sua ausência obteve-a da boca de seu amigo, Mr. Denny, junto de quem Lydia ansiosamente se foi informar, e o qual lhes contou que Wickham se vira na véspera forçado a tomar o caminho da capital para tratar de assuntos pendentes, e que ainda não regressara, acrescentando com um sorriso assaz significativo: "Não vejo quais possam ser esses assuntos importantes que o afastam em uma altura destas, não fosse ele querer evitar um certo cavalheiro que aqui se encontra também." Esta última frase, embora tivesse escapado a Lydia, foi compreendida por Elizabeth. E como ela assegurava de que Darcy não era menos responsável pela ausência de Wickham do que a sua primeira suposição tivesse saído certa, toda a antipatia nutrida pelo primeiro era de tal modo acirrada pelo desapontamento sofrido que foi a muito custo que conseguiu um mínimo de delicadeza na resposta às amáveis inquirições que ele lhe dirigiu após ter ido a seu encontro. Qualquer atitude denunciando atenção ou indulgência para com Darcy era um ultraje contra Wickham. Decidida a não lhe dar réplica, afastou-se com um mau humor que ela dificilmente superou, mesmo na troca de palavras com Mr. Bingley, cuja cega afeição a provocava. Mas Elizabeth não era dada a ficar mal-humorada por muito tempo. E embora todas as suas expectativas para essa noite se tivessem esfumado, em pouco tempo aquilo se dissipou em seu espírito, desabafando seu desgosto com Charlotte Lucas, que há uma semana não via. Em breve foi capaz de chamar a atenção da amiga para as singularidades de seu primo. As duas primeiras danças, contudo, vieram reavivar sua mágoa. Foram danças de mortificação. Mr. Collins, desajeitado e solene, desfazendo-se em desculpas em lugar de prestar atenção, e frequentemente dando o passo errado sem que desse por isso, fê-la passar
pela maior vergonha e miséria que um tal par pode causar ao longo de 2 danças. O momento da libertação foi de êxtase para ela. Em seguida, dançou com um oficial e teve a consolação de conversar sobre Wickham e de ouvir como ele era estimado por todos. Terminadas essas danças, voltou para junto de Charlotte Lucas e com ela conversava quando se viu interpelada pelo próprio Mr. Darcy, que a apanhou de tal modo de surpresa em seu pedido para dançar que ela o aceitou sem saber o que estava fazendo. Ele tornou a afastar-se imediatamente e ela ficou só, censurando-se por sua falta de presença de espírito. Charlotte tentou consolá-la. Verás como ele é agradável. Deus me livre, seria catastrófico sentir prazer na companhia de um homem que se está decidida a odiar. Não me desejes tal coisa. Contudo, quando a dança recomeçou e Darcy se aproximou para renovar seu convite, Charlotte não se absteve de murmurar ao ouvido da amiga que não se portasse como uma tola e permitisse que sua inclinação por Wickham a tornasse desagradável aos olhos de um homem 10 vezes mais influente. Elizabeth não lhe respondeu e foi tomar seu lugar na dança, um pouco embaraçada pela honra de ser conduzida pela mão de Mr. Darcy e lendo igual espanto estampado nos rostos dos circundantes ao aperceberem-se do fato. Durante algum tempo, mantiveram-se sem pronunciar uma palavra, e ela convenceu-se de que o silêncio entre eles duraria até o fim das 2 danças, resolvida que estava a não o quebrar. Em dado momento, porém, lembrando-se de que seria um castigo, sem dúvida maior, obrigar seu par a falar, ela fez-lhe uma pequena observação sobre a dança. Ele respondeu-lhe e de novo guardou silêncio. Após uma pequena pausa, ela dirigiu-se a ele uma segunda vez e disse: É sua vez de se pronunciar, Mr. Darcy. Como eu já falei sobre a dança, o senhor deve agora se referir ao comprimento da sala ou ao número de pares que aqui se encontram. Ele sorriu e garantiu-lhe que diria o que quer que ela quisesse. Muito bem, por agora essa resposta serve. Talvez de passagem eu devesse observar que os bailes particulares são muito mais agradáveis que os bailes públicos. Mas chegou o momento de permanecermos calados. Quer dizer que é uma regra para a senhora falar enquanto dança? Por vezes sim. Penso que se deva falar sempre, por pouco que seja. Seria absurdo permanecermos calados durante a meia hora que permanecemos juntos. E, todavia, no interesse de alguns, a conversa deveria ser de tal modo convencionada que lhes permitisse dizerem o mínimo possível. No caso presente, está falando sobre os seus sentimentos ou, pelo contrário, supõe estar falando dos meus? Ambas as coisas, replicou Elizabeth com malícia. Pois desde o princípio noto uma similaridade na nossa maneira de pensar.
de caráter insociável e taciturno, nem sempre estamos dispostos a conversar, exceto se for para emitir uma opinião capaz de impressionar o salão inteiro e de ser transmitida à posteridade como o brilho de um provérbio. Não se pode dizer que salte à vista a semelhança de seu caráter com esse que acabou de me descrever, disse ele. Até que ponto ele se parece com o meu? Não me é dado dizê-lo. Considera-o um retrato fiel, sem dúvida. Não devo me pronunciar sobre minha própria obra. Ele não respondeu. E de novo mergulharam no silêncio até que, um momento propício da dança, ele lhe perguntou se ela e as irmãs iam com frequência em passeio a Meryton. Ela respondeu-lhe afirmativamente e, incapaz de resistir à tentação, acrescentou: quando no outro dia ali nos encontrou, havíamos acabado de fazer uma nova amizade. O efeito foi imediato. Uma sombra de altivez profunda espalhou-se sobre as suas feições, mas ele não disse uma palavra. E Elizabeth, ainda que se censurando pela fraqueza, não ousou continuar. Por fim, Darcy falou e, um pouco contrafeito, disse: Mr. Wickham é dotado de uma afabilidade que lhe permite fazer amigos em todo lugar. Porém, o mesmo não direi de sua capacidade de conservá-los. Teve, com efeito, a infelicidade de perder as suas boas graças, replicou Elizabeth com ênfase, e a um ponto tal que se ressentirá toda a sua vida. Darcy não respondeu e parecia ansioso por mudar de assunto. Nessa altura, junto deles, surgiu Sir William Lucas, que, fazendo menção de atravessar por entre os pares para o outro lado da sala, e ao deparar com Mr. Darcy, estacou e curvou-se em um cumprimento de extrema cortesia, felicitando-o por seu estilo de dança e por seu par. Na verdade, deleitei-me diante de tal espetáculo, meu caro senhor. Não é com frequência que se vê dançar tão bem. É evidente que o senhor pertence às mais altas esferas. Permita-me, contudo, dizer-lhe que seu encantador par em nada o desvaloriza e que espero ver por muitas vezes repetido este meu prazer, sobretudo quando determinado acontecimento tão desejável, querida Miss Eliza, olhando de soslaio para a irmã e para Bingley, ocorrer. Que felicitações não afluirão então? Mr. Darcy que o diga, mas não quero interrompê-lo mais. Sei que não me agradecerá os preciosos minutos roubados à conversa fascinante desta jovem, cujos lindos olhos já me estão fulminando. Esta última frase, Darcy mal a ouviu. A alusão de Sir William a respeito de seu amigo parecia tê-lo impressionado sobremaneira, e foi com uma expressão séria que ele fitou Bingley e Jane, que se encontravam dançando juntos. Contudo, em breve recuperou a serenidade e, voltando-se para seu par, disse: Com a interrupção de Sir William, esqueci-me sobre o que estávamos falando.
Não me parece que estivéssemos sequer a conversar. Sir William não poderia ter interrompido outro par na sala que tivesse menos que dizer um ao outro. Tentamos já 2 ou 3 assuntos sem nenhum êxito e não faço a menor ideia sobre qual possa ser o nosso tema de conversa seguinte. Qual sua opinião sobre livros? Disse-lhe ele sorrindo. Livros? Oh, não, estou certa de que não lemos os mesmos. Ou então, nunca com a mesma disposição de espírito. Lastimo que pense assim, mas, nesse caso, não haverá, pelo menos, o perigo de faltar o assunto entre nós. Poderemos comparar as nossas diferentes opiniões. Não conseguirei pensar em livros em uma sala de baile. Meu espírito está sempre absorto em outras coisas. O presente mantém-na sempre ocupada em tais cenários. É isso? Disse ele, lançando-lhe um olhar de dúvida. Sim, sempre, replicou ela, sem saber bem o que estava dizendo, pois os seus pensamentos navegavam em outras águas, como claramente o deu a entender a exclamação súbita que se seguiu. Lembro-me de o ter ouvido afirmar, Mr. Darcy, que dificilmente perdoa e que, uma vez suscitado seu ressentimento, é implacável. Suponho que seja escrupuloso quanto às circunstâncias que originam esse ressentimento. E sou, disse ele com voz firme, e nunca consinta que um preconceito o segue? Assim o espero. Para aqueles cuja opinião não muda, é de sua particular incumbência a certeza de acertarem nos seus juízos desde o princípio. Posso saber qual o fim de todas estas perguntas? Apenas para uma mera ilustração de seu caráter, disse ela, procurando disfarçar o tom grave com que até então falara. Estou tentando decifrá-lo. E quais os resultados a que chegou? Ela abanou a cabeça. Pouco consegui. São tão diversas as opiniões a seu respeito que me sinto totalmente confusa. Acredito, respondeu ele gravemente, que as versões a meu respeito possam variar muito. Contudo, Miss Bennet, desejaria que, neste momento, não se debruçasse no estudo de meu caráter, pois receio que o resultado não seria muito lisonjeiro. Mas, se não o deslindo agora, nunca mais terei outra oportunidade. Não pretendo, de modo algum, constituir entrave a seu prazer, replicou ele friamente. Ela nada acrescentou, e após alguns minutos mais de dança, separaram-se em silêncio, cada um para seu lado, e descontentes, embora em graus diferentes. Pois no peito de Darcy existia por ela uma ternura, de certo modo poderosa, que o levou imediatamente a perdoá-la e dirigir seu mau humor contra outra pessoa. Não havia muito que se tinham separado quando Miss Bingley se aproximou de Elizabeth e, com uma expressão de altivo desdém,
a abordou nos seguintes termos. Com que então, Miss Eliza, ouvi dizer que se encontra sob o encanto de George Wickham. Sua irmã esteve há momentos a falar-me sobre ele e fez-me centenas de perguntas. Mas vejo que, entre as suas outras confidências, ele se esqueceu de mencionar que era o filho do velho Wickham, o intendente do falecido Mr. Darcy. Contudo, permita-me que, como sua amiga, a aconselhe a não confiar cegamente em tudo que disse, pois quanto a Mr. Darcy ter agido injustamente para com ele, não passa de uma tremenda mentira. Pelo contrário, ele tem sido de uma bondade notável para com esse cavalheiro, se bem que George Wickham tenha se portado de modo infame para com Mr. Darcy. Não estou a par dos detalhes, mas sei que a culpa não reside de modo algum em Mr. Darcy, que ele não suporta ouvir sequer mencionar George Wickham e que, embora meu irmão achasse não poder evitar incluí-lo no convite aos oficiais, ele ficou deveras contente ao verificar que o outro tivera o bom senso de não aparecer. Por si só, sua vinda para esta região denota uma insolência atroz e espanta-me que ele se tenha atrevido a tanto. Sinto, Miss Eliza, por descobrir desse modo a culpa de seu favorito. Mas, no fundo, dada a família de qual ele descende, não se poderia esperar coisa muito melhor. A culpa e a ascendência dele parecem, pelo que acabou de me dizer, ser uma mesma coisa, respondeu Elizabeth, irritada, pois não a ouvi acusá-lo de nada de mais grave que não fosse o fato de ele ser o filho do intendente de Mr. Darcy, e sobre isso pode estar certa de que ele próprio me informou. Perdoe-me, então, disse Miss Bingley, com um sorriso de despeito. Desculpe minha intromissão. Foi por bem que o fiz. Criatura insolente, disse Elizabeth para si mesma. Estás muito enganada se pensas influenciar-me por meio de ataque tão torpe como este. Nele não vejo outra coisa senão a tua obstinada ignorância e a malícia de Mr. Darcy. Obrigada pela audiência. Se você gostou deste áudio, por favor, deixe seu like, compartilhe, deixe também seus comentários. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim, toda vez que nós colocarmos um novo vídeo, você será avisado. Não deixe a leitura para depois. Um grande abraço e até a próxima!